Eu oro para que cada pessoa aqui sinta o toque do seu Espírito Santo. Se move entre nós, Senhor. Você pode sentar. Obrigado, time. Na hora que acabar esse culto, aqueles que são novos aqui, eu quero encontrar você. Eu quero te encontrar através dessa porta aqui na esquerda. Eu adoraria te encontrar. A gente tem uma recepção aqui. Se a gente não se conectou, eu gostaria muito de me conectar com você. Você, homem, não essa semana, não esse final de semana, mas o próximo. A gente vai ter um acampamento de 17 de outubro. Eu adoraria que todos os homens nessa igreja se cadastrassem. Eu acho que a gente deveria gastar um tempo junto mesmo. Eu acho que é um tempo muito importante junto. Se você gostaria de se registrar, pode ir online ou aqui fora mesmo. Você pode registrar e se conectar com... E você vai se conectar com pessoas. E vai ter um ótimo tempo. Nós vamos ter um ótimo tempo junto. Eu quero entregar esse culto hoje para o pastor Rob. Ele preparou uma mensagem de 1 Timóteo para essa semana. Você pode fazer um barulho como se você não pudesse esperar mais para ouvir ele essa manhã. Obrigado, pastor Lee. Obrigado. Então, deixa eu falar com você, deixa eu te levar no momento em que a igreja começou. Jesus tinha acabado de ser crucificado e ressuscitou. 1 ano ou 2 depois. E um monte de coisa aconteceu 1 ano ou 2 depois. Jesus mandou o Espírito Santo. E os discípulos estavam pregando em Jerusalém. E o Senhor estava acrescentando diariamente aqueles que estavam sendo salvos. Ele estava acontecendo de uma forma tão rápida que os líderes judeus estavam falando, olha, você está enchendo Jerusalém com essas novidades sobre Jesus. É como se a grande comissão estava acontecendo só nessa cidade. As vidas estavam sendo transformadas. Os judeus estavam se virando para Jesus. Lembra que a igreja primitiva era formada de judeus. Pessoas que cresceram ouvindo sobre as leis de Moisés, por exemplo. Entenderam agora que Jesus era o Messias. Deus estava fazendo um trabalho maravilhoso. O cristianismo não era uma coisa oficial, era uma sub-religião dentro do judaísmo. Existia esse momento, algumas coisas que tinham e se eu fosse o diabo, eu ia ficar muito nervoso. Imagina. E veja, e ele tenta fazer a primeira divisão na igreja. E foi entre cristãos, foi os cristãos e os cristãos convertidos e os cristãos judeus convertidos. Tentaram fazer uma divisão. Então, parecia que os dois estavam certos. E um grupo fala, olha, a gente não está olhando direito para as nossas viúvas. A gente tem que olhar melhor para essa situação. E os cristãos gentios que cresceram falando grego e estavam bem ligados
a cultura grega, tava, o que os discípulos falaram, peraí, olha, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se divida, não divida o nosso grupo. A gente tem que dedicar pessoas para cuidar das viúvas, tomar cuidado para que a gente consiga se dedicar à oração em vez de ficar fazendo os trabalhos. E eles levantaram uma pessoa. Um deles era o Estevão. Era um homem de Deus, cheio, um caráter forte, conhecia Jesus profundamente. Fala no livro de Atos, números 6 e 7, que Estevão falou com uma autoridade espiritual, com poder, ele falava, com poder do Espírito Santo, que o pessoal judeu não aguentava, não conseguia falar contra ele. Ele era eloquente e poderoso no poder de Jesus, o Messias. O que eles fizeram? Eles inflamaram os outros judeus e pegaram. Você vai ver em Atos, no livro de Atos 7, o discurso dele. Mesmo Estevão crescendo como grego, falando grego, ele entendia bem a fé de Abraão. E ele fala tudo para as pessoas, para os judeus, tudo que eles queriam ouvir sobre Abraão e Jacó e José e o início da nação de Jerusalém, de Israel. Ele fala sobre Moisés e a importância da lei de Moisés. Ele fala do rei Davi. Se você consegue imaginar ele falando, todo mundo, os líderes judeus estavam muito felizes ouvindo o que o Estevão estava falando. Ele fala dos profetas e de repente o discurso dele muda. Ele muda a atenção. Estevão muda a atenção pro líder religioso. Ele fala, olha, pessoal, isso que eu acabei de falar até agora era a antiga aliança. Abra os seus ouvidos, abra os seus olhos. A nova aliança está aqui. O nome dele é Jesus. E aí o chefe dos judeus fica bem nervoso e eles começam a ranger os dentes e pedem para os outros líderes para pegar pedras para matar Estevão. E eles fizeram. E Estevão foi o primeiro mártir no cristianismo. Enquanto ele estava morrendo, ele olha para o céu. Ele fala, Deus perdoa eles. E ele vê Jesus sentado nos céus, à direita de Deus. Eu estou te falando essa história. É a história da nossa herança. É a história da igreja cristã. É uma história que, à medida que a gente caminha em Timóteo 3, é uma história que traz cores, que traz uma imagem. A história dos discípulos e de Estevão, veja, ela dá nome às terminologias que Paulo, que escreveu o livro de 1 Timóteo. Estevão é um dos discípulos que explica o que a vida dele explica o que o livro de Timóteo está explicando na carta de Paulo. A história de Estevão dá cor, nome sobre as coisas o que Paulo escreveu nesse livro. Mas antes de você ler isso, também te dá um pouco mais de contexto. O que você vai encontrar nessa passagem, que não é sobre os títulos e a organização, é sobre o caráter. Porque líderes na igreja, como Estevão e os
discípulos da igreja primitiva. Você sabe que esses líderes muitas vezes estavam navegando em conflitos de pessoas e eles tinham que navegar com caráter, com personalidade. À medida que a gente anda nesse capítulo, eu quero que você lembre de Estevão. 1 Timóteo 3, 1, 13. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo dos conflitos, não avarento, e que não convém com própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não a conceder que vive cheio de orgulho, e incorra na correção do diabo. É necessário também que tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé e com consciência limpa. Também esses devem ser primeiramente experimentados, e caso não mostrem, irresponsáveis e exerçam diaconato. Então, enquanto a gente olha nessa passagem, tem umas terminologias diferentes. A gente tem os líderes e a gente tem os diáconos. O que seria o overseer? Eu acredito que é o que lidera, o episcopado é a palavra. É quem monitora, quem está ciente de tudo o que está acontecendo. O episcopado é um termo bem abrangente. Tem um outro termo que a gente encontra na Bíblia que são os presbíteros. E pode ser um sinônimo do episcopado. O presbiteriado também pode ser um sinônimo do episcopado. Olha, as mulheres também estão estudando o livro de Titos. E também aparecem essas palavras no livro de Tito. Olha o que está aparecendo no livro de Tito. Tem algumas coisas que a gente pode apontar. Primeira, lembra, são as mesmas qualificações e o diácono e o presbítero têm que ter as mesmas qualificações. Veja que, note que o presbítero está em plural, tem que ter mais de um. E outra coisa que você vê é, não é para votar para elders, mas eles devem ser selecionados por meio de indicação, não por voto. Veja, é um processo que a gente tem que fazer. Nós aqui temos presbíteros, e eu vou te deixar saber quem eles são. A gente tem 6 presbíteros aqui. Eles trabalham num termo de 2 anos. Todos os domingos eles se reúnem. Ele tem responsabilidade fiscal. Eles sabem o que está acontecendo de uma maneira geral na igreja. E eles também trabalham fora da igreja tempo integral.
Eles vêm na igreja, eles monitoram o que está acontecendo. Olha, eu vou nessa reunião também. O pastor Lee me convida. Olha, uma coisa legal sobre o presbítero. Eu amo ir nessa reunião. Alguns deles vieram de outras igrejas. Nossas reuniões são muito legais. E os nossos presbíteros são pessoas de Deus. A nossa reunião é cheia de oração, boas conversas. Deixa eu lembrar uma coisa uma das coisas sobre os presbíteros. Eles têm autoridade de fazer perguntas. O pastor Lee ouve eles. Olha, muitas vezes os presbíteros vêm e falam para o pastor Lee, olha, acho que não é a direção que a gente deveria ir. Os presbíteros, por exemplo, têm autoridade para verificar teologicamente todo mundo que vem sobre a nossa igreja. Veja, a gente tem uma outra palavra sobre liderança. Pastor. Olha o que a Bíblia fala. Nós chamamos de pastor. A diferença de um pastor e um presbítero é que o pastor está no dia a dia, todos os dias. Ele está ministrando as 600 pessoas que vêm que passam por essa porta todo esse domingo. Ele está cuidando dos 98 grupos que nós temos. Ele está trabalhando nos detalhes. Ele trabalha no trabalho do ensino e ensino. Esses homens têm muitos anos de experiência. Da mesma forma que alguns de vocês têm experiência de trabalho por décadas, esses homens também, na nossa liderança, têm anos de experiência. Uma das coisas que eu quero que você lembre sobre o nosso pastor, existe muita camaradagem. Nós amamos uns aos outros. A gente dá risada, ora, a gente fala sobre desenvolver pessoas, como se envolver na vida de pessoas que estão sofrendo. Nós falamos sobre uma visão mais abrangente. Cada um dos nossos pastores sabe o que está acontecendo na igreja. O que você pode encontrar gente brincando e provocando um ao outro como irmãos. Você pode vir no nosso escritório aqui e você vai ver a gente rindo alto. E às vezes eu choro de rir. Porque a gente estava rindo de gargalhada sobre algum ponto. Nós amamos um ao outro. E a gente tem a gente se diverte junto. Olha aí, ó. Há uma foto dos nossos presbíteros e dos nossos pastores. E dos nossos diáconos. Esses são os presbíteros James, Jacob, o Tim, James Magamba. A gente precisa que o Bob, não está aqui a foto dele, faltou o Bob. Esses caras são pessoas incríveis. Olha, não tem nada que a gente está escondendo. Veja, nós no grupo tem o que eu quero que você, à medida que você olha para os nossos pastores e diáconos,
Os presbíteros têm uma visão mais abrangente do que está acontecendo. Eles não estão envolvidos no detalhe. A forma que a gente trabalha junto, a gente olha na foto grande. Então, os presbíteros olham de uma forma geral. Os pastores sabem no detalhe, até da onde a gente compra pizza, a marca do café que a gente usa. Eu te encorajo. Se você tem qualquer pergunta, vem pergunta pra gente, pros pastores. Se você conhece um presbítero, vai lá e pode conversar com eles também. Mas a função deles acontece mais durante algumas reuniões. Mas talvez eles não sabem a função do dia a dia. Se você quer saber o dia a dia, a gente está aqui, os pastores, no dia a dia. Olha ali, ó. A gente tem os diáconos também. Tem uma coisa diferente sobre os diáconos. Alguma coisa óbvia sobre eles. Tem mulheres lá também. Tem mulheres que são diáconos. E a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a terminologia. Diácono, antes que a gente continue. Sobre mulheres sendo diáconos. O diácono significa servo. Servo. Isso é o que essa palavra significa. Olha aquela foto em Atos. Lembra de Estevão? Ele era um diácono. Eles tinham uma convicção forte sobre a fé dele. Eles são pessoas de Deus que conheciam Jesus. Nós temos 14 diáconos. Eles servem regularmente. A gente estava olhando no texto. A gente quer olhar para a Bíblia como igreja e falar assim, a gente quer se organizar o máximo que dá pelo que a gente sabe da Bíblia. Se você é novo, olha, eu sei, é um dia interessante para você começar. O que eu quero que você saiba, como igreja, a gente sabe que a Bíblia fala sobre como andar como em fé. Mas a Bíblia também fala sobre liderança. E eu quero que vocês entendam. Um diácono, um servo, o que a gente aprende sobre eles? Quando Paulo escreve em Filipenses, existe uma função específica de diácono. A gente quer estar muito próximo sobre o que a Bíblia diz. A gente percebe ali na Bíblia que os diáconos a função dele é servir as pessoas mais. Da mesma forma que as viúvas estavam sendo cuidadas, a gente quer que a gente olhe que o diácono libere o pastor para fazer o trabalho dele. E principalmente de domingo de manhã, hoje de manhã mesmo, tinha 4 diáconos trabalhando. Eles estavam ali tendo certeza que tudo funcione na igreja. Por exemplo, eles vão ajudar lá no batismo na semana que vem. Então, esses são os diáconos, eles servem. Então, a gente tem mulher como diácono. Como a gente chegou nesse ponto, nesse texto aqui? A gente quer continuar fiel às Escrituras. Quando a gente olha em 1 Timóteo 3:1, 13,
está no versículo 11. A gente marcou ali para você. Quando você lê isso na versão ESV, ele fala sobre as esposas. A linguagem antiga fala sobre, e pode ser uma palavra, é uma palavra que pode ser antigamente difícil. Essa palavra pode significar esposa ou mulher. A mesma coisa para a palavra para homem, pode ser marido ou homem. Deixa eu te mostrar algumas comparações. Olha como as diferentes versões da Bíblia escolheu traduzir. A ESV, olha, talvez veja a diferença entre versões que falam de esposas e outra que fala de mulher. Não existe um pronome possessivo. Mais tarde, quando fala sobre os filhos, tem o pronome deles. Eu só estou te falando para que você saiba que esse é um texto difícil. Que alguns pessoas que estudam teologia têm opiniões diferentes. Alguns pensam que, olha, sim, isso nos permite que as mulheres sejam diáconos. E tem alguns motivos o porquê. A gente sabe, em Romanos, tem a história dessas moça Phoebe. Ela fala que era uma diácona. E eu pessoalmente penso que a Bíblia está falando sobre uma mulher que é um diácono. E um ponto de interrogação. Por quê? Se é qualificada para ser um diácono, por que não ser um presbítero? Porque uma frase específica qualifica as mulheres para ser diácono, mas não ser presbítero. Parece muito claro na história e no texto que elas não eram elegíveis para ser presbíteros. Nós queremos ser fiéis ao texto. Não estamos fazendo isso com uma inclinação da nossa cultura. Nós estamos lendo a Bíblia e tentando seguir o exemplo. Olha, essa posição de diácono é uma posição maravilhosa que os casais podem compartilhar junto. Você vê que existem diferentes funções, mas o valor delas é igual. Um presbítero não é mais valioso do que um diácono. O mesmo valor. Pense sobre Estevão e os discípulos. Pense sobre a pessoa. Pensa sobre o primeiro mártir do cristianismo. Pensa sobre ele. Estevão, que foi o gatilho para que a igreja saísse de Jerusalém e fosse para os gentios. O primeiro que morreu por Jesus. A pessoa que, enquanto estava morrendo, teve o privilégio de olhar para o céu
e olhar Jesus de pé. Eu olhando Jesus de braços abertos para receber ele. É maravilhoso. Essa pessoa era um diácono. Não era um discípulo. Era um diácono. Que fala para todos nós a oportunidade. Não precisa ser os pastores e os presbíteros que estão falando sobre a fé. Nessa história, está falando sobre um diácono. E fala para todos nós. Todos nós temos que ser inspirados pelas qualidades dessa pessoa. O Novo Testamento não dá exatamente direções sobre as tarefas de cada um deles. Fala sobre o caráter deles. Não fala muito sobre como ser uma organização, mas fala sobre a qualificação. Porque caráter é vitalmente importante para inspirar os outros. Pensa sobre os Novo e Antigo Testamento, os líderes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Pensa como por exemplo, lembra como que eles, olha, você não encosta nisso, você pode encostar nisso. Era muito mais claro do que agora no Novo Testamento. Não fala muito. No Novo Testamento não fala muito o que fazer ou não fazer, mas tem muito o que fala sobre o caráter. E eles vão precisar de muita qualidade para gerenciar conflitos. Quando a gente fala sobre caráter um pouquinho, eu fiz um PowerPoint aqui, uma comparação entre o diácono e o presbítero. Veja bem, os dois existe uma qualificação. Uma das coisas que aparece diferente para diácono e presbítero é a questão da mulher. Mas você vê que caráter provado. Quando você lê essa lista, você fala, nossa, tá muito alto a barra para mim. Isso, igual Estevão. Estevão estava num conflito interno dos cristãos e um conflito externo também com os judeus. No livro de Efésios, a mesma coisa acontece. Parece que é um padrão. E hoje mesmo, na nossa igreja, a gente continua o padrão. No livro de Efésios, era um conflito interno. No livro de Timóteo, o problema era ensinos falsos. Mas também tinha problemas externos. E a necessidade de... Eles estavam vivendo na cidade de Éfesos, porque veja, não era uma cultura judíaca, mas era uma cultura de outros deuses, que hoje a gente chamaria de satanismo. Essa era a cidade de Éfeso. E uma das coisas que a gente vê na história é que era a época que o imperador Nero comandava tudo. Estava muito próximo dos dias em que o imperador Nero ia começar a queimar os cristãos. Então você vê, a igreja tinha problemas internos e externos, muitos conflitos, e caráter era muito importante. Veja o que está falando sobre essa pessoa.
Ele não pode ser um... Do mesmo modo, quando os diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, que não indicados a muito vinho. Eu gosto muito dessa palavra. Como coloca essa palavra? Da mesma forma, o diácono e o presbítero colocam um do lado do outro. Eu olho para mim mesmo, o meu caráter como um pastor. Ou você pode olhar para o seu caráter como um seguidor de Jesus. Pensa que se alguma dessas áreas está desalinhada, você talvez conheça pessoas dessa forma. Pensa sobre hospitalidade por um pouquinho. Pode pensa uma pessoa que tem todas essas qualidades. Fé, não bebem demais, a família dele está organizada, mas eles não são hospitaleiros. E é uma pessoa fria. Nossos líderes não podem ser frio. Se eles não são... Se você não é hospitaleiro, você é frio. Outra que me chama a atenção. Você conhece pessoas que são com a palavra gananciosos. Você não pode ser ganancioso. É o tipo de gente que eles sempre querem ganhar. E se você fala alguma coisa que eles não concordam, você sente a raiva deles. Você vê esse tipo de gente, às vezes, se torna, às vezes, presidente de empresas. Pessoas agressivas. Às vezes se tornam líderes, mas não pode acontecer isso na igreja. A liderança da igreja tem que ter uma postura gentil. Pensa num homem que tem todas essas qualidades, trabalha muito, gentil, e ele é caloroso. E ele não bebe demais. Tem uma mente limpa, fala com clareza. Mas se ele não é um marido de uma esposa só, opa, esposas, moças, todas as outras qualidades que a gente falou são desejáveis. Muitos pastores na nossa igreja têm muitas das qualidades. Mas ele tem uma inclinação a ter um segundo relacionamento. Estamos falando aqui de caráter. Um caráter testado. Um caráter em que não se encontre culpa. Olha, a gente tem que ter nessas posições como presbítero, é uma posição muito nobre. E a gente tem que tomar muito cuidado. Nós pegamos os nossos pastores, presbíteros e diáconos num processo um pouco invasivo até. Eu quero que você saiba que essas pessoas são... Nós perguntamos algumas perguntas difíceis para eles. Não tem espaço. A gente pergunta para eles sobre... a gente pergunta para eles sobre álcool. A gente pergunta para eles sobre como eles criam os filhos. A gente pergunta se eles estão dando financiamento, se eles estão colaborando com a igreja. Outra pergunta que a gente faz. E eu quero perguntar, quero
que seja muito claro para vocês. A gente pergunta para eles sobre pornografia. A gente tem tolerância zero com pornografia na nossa igreja. A gente pergunta especificamente. A gente tem uma... Entre os pastores, por exemplo, o pastor Lee pode olhar todas as minhas coisas. Tem uma política que ele pode olhar tudo que eu faço. Veja, homem, se você está sentado aqui, que você pensa que pornografia não é um problema, eu quero que você saia disso. Isso é sério. Saia disso. Talvez você ouvir na cultura, isso aqui não é um problema grande. Não, pornografia é mal. É terrível. Não, você não pode. Isso é destrutivo. Vai destruir a sua vida. Homem, nós fazemos isso com os nossos líderes. O primeiro passo que você dá é entender que você tem um problema. Então, nós somos muito profundos e tomamos a nossa liderança muito seriamente. A tarefa é nobre. Não é uma conversa sobre liderança, é uma conversa sobre liderança espiritual. Essas pessoas são chamadas a liderar espiritualmente. Não estou falando que é fácil, eu estou falando que é bom. Essa função que é incentivar as pessoas a crescer e se conectar com Deus é uma tarefa muito boa. Pode muitas vezes parecer um peso, mas esse texto me lembra que é honroso liderar as pessoas para Deus. É uma tarefa nobre liderar as pessoas de Deus. E tem uma oração que eu oro sempre como pastor. Eu oro para que nós, como igreja, para que sejamos como uma igreja, sejamos uma cidade em cima da montanha. Eu oro que esse trabalho nobre mostre e seja uma luz como foi a luz de Estevão. Que a luz de nós todos juntos seja como uma cidade sobre a montanha. Uma cidade de saúde, um lugar que as pessoas são ajudadas, um lugar que as pessoas vêm e podem conhecer Jesus. Um lugar onde a luz de nós todos brilhe juntos. Nós todos temos uma tarefa nobre de nos levantar como Estevão e falar para o mundo que o único Salvador, o único que pode resolver todos os problemas do mundo, que pode te ajudar a ter uma relação certa com o seu Criador. Essa é a nossa tarefa. Deixar o mundo conhecer sobre Jesus. Amém.